tema do nosso assunto de hoje é Deus sempre fala com você. Então, sempre, Deus sempre fala com você. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão gritar aí para o pai, para a mãe, para quem estiver aí com vocês. Animal conversa com gente? Vocês já viram algum animal conversar com alguém? Fala pro tio. Pergunta aí pra mãe. Mãe, animal fala com gente? Tem animal que fala? Na nossa história, tem um animal que fala. Na Bíblia, a Bíblia fala de vários animais que participaram de muitas coisas, né? Tem, mais animal que falou, só teve dois. Dois animais que falou, conversou com outra pessoa. Mas a participação de vários animais, aí já teve aves, né, e cavalos que foram citados, burro, e aí são inúmeros animais. Mas que falou mesmo na Bíblia, a Bíblia fala de dois animais. Né? Quem sabe quem foram os animais? Escreve aí, a tia Simone está anotando lá. Quero ver quem sabe quem foram os dois animais. Grita lá para a mãe, mãe, quem foi os dois animais da Bíblia que falou? Pergunta para a mãe lá, quero ver se a mãe sabe. Tá bom? O primeiro animal que falou está lá no livro de Gênesis. Quem sabe qual foi o animal? Sabe, Pedro? Qual foi? Qual foi o animal o animal que falou com quem que ele falou? Com a Eva. Com a Eva. Isso mesmo. Já falaram aqui. Não responderam não. Não? Que animal que era, Pedro, que conversou com a Eva? Era uma serpente. Uma serpente conversou com a Eva, né? Uma cobra, como quiser chamar. Era uma cobra. Gente, não era para Eva ter ficado assim impressionada com isso? Ora, como que a Eva estava lá, de repente uma cobra começou a conversar com ela e ela respondeu para a cobra? Ora, será que ela não estranhou a cobra falar? Pois bem, ela não estranhou porque até conversou, né? Conversou com a cobra e daí deu no que deu. Foi seguir o conselho da cobra e hoje nós estamos aqui. Consequência disso, o pecado entrou no mundo, né? E aí todos nós herdamos o pecado através da Eva e do esposo dela, o Adão. Porque responderam aqui, viu, tio? Quem foi? Um monte de gente respondeu. Fala aí, o que eles responderam, Simone? Que foi uma jumenta e uma serpente que falaram. Isso, a jumenta é da história de hoje. Tá aparecendo aí as... É que você tá mexendo, tio, aí fica desfocado aqui, fica paradinho. Ah, é? É. Deixa eu ficar parado. Então. Isso, assim. Igual estátua de sal. Vamos lá. É mesmo, tá? Fica desfocado. Tá. Então, isso mesmo. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 22. Números 22, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. 22 do quanto ao quanto, tia Simone? Do 28 ao 32. Isso aí. Números 22. Nós vamos ler 4 versículos. Eu não consigo ficar parado. Vou ter que me encostar na parede. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro da Bíblia. Escrito por quem? Quem sabe quem escreveu? Escreve aí, põe aí. Quem escreveu? Mas espera eles responder, viu, tio? Não, vou esperar. Enquanto eu vou lendo aqui a passagem bíblica, vocês vão pensando aí, mãe, quem foi que escreveu o livro de Números na Bíblia? Quem foi que escreveu? O tio vai lendo para a gente ganhar tempo, tá? E poder contar a nossa história. E daí depois, vocês vão escrevendo aí, quem escreveu? O mesmo que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi a mesma pessoa que escreveu os 5 livros. Caramba,
É muito fácil, hein? O tio agora facilitou. Vamos lá, versículo 28 do capítulo 22. 22 é o número grande e 28 é o número pequeno. Diz assim: Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você, para você me bater 3 vezes? E Balaão respondeu para a jumenta: Porque você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada agora comigo, eu mataria você nesse instante. Mas a jumenta disse para o Balaão: Não fui eu, a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? Né? Eu vou explicar o que foi que ela fez. E ele respondeu: Não. Então o Senhor Deus abriu os olhos do Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto no chão. E o anjo do Senhor perguntou: Por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. Pronto, só até aí, tá bom? Para eu poder contar a história dessa conversa que esse homem, o nome dele era Balaão, teve com a jumenta. Muito estranho isso, não é? Uma pessoa conversar com a jumenta. O pior foi isso. Foi que a jumenta falou e ele respondeu. Vocês já imaginaram? Você está andando na rua, daí você passa pelo cavalo. Quem está presente? Fala o nome de umas pessoas aí, tia. Você está passando, tem um cavalo comendo capim lá no meio da rua e de repente o cavalo vira para você e fala o nome. Leandra. Leandra. Daí você fala: Oi, seu cavalo, tudo bem? Já pensou, Leandra? Quem mais, tia Simone? O Miguel. Já pensou, Miguel? Você está passando lá e o cavalo fala: Miguel, tudo bem? E você fala: Oi, seu cavalo. Você não ia estranhar? Eu ia sair correndo. Já pensou? Pois é. E o homem estava montado na jumenta quando a jumenta falou com ele. Quem era o Balaão? Vamos andar um pouquinho na história, porque o tema de hoje é: Deus sempre fala com você. Na Bíblia tem um monte de personagem que Deus conversou com ele, que Deus falou com ele. Nós vamos, para chegar na história do Balaão, nós vamos andar um pouquinho no nosso mapa aqui. Ó. Eu vou tirar o mapa daqui, vou me aproximar para vocês poderem entender. Tio, posso falar quem respondeu a pergunta? Quem escreveu os 5 livros? Pode. Ó, quem acertou, que apareceu para mim nos comentários agora, tá, gente? Ó, foi a Clarinha, o Saulo, a Lorena e a Roberta. Esses que acertaram. Que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá bom. Parabéns, isso mesmo. Quem escreveu foi Moisés, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta de 5, né? Pentateuco. Tinha um homem chamado Abraão. Como que é o nome dele, Pedro? Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. Aqui, ó. Dá pra ver, tia Simone? Aqui, ó. Dá. Isso, Abraão morava aqui. Deus falou para Abraão. Olha, Deus sempre fala. Deus falou assim: Abraão, olha, sai dessa terra, do meio daí da tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A terra que Deus queria que Abraão fosse era bem aqui, ó. Israel, que não tinha esse nome ainda. O nome lá era Canaã, o nome da terra. Então Abraão pegou, juntou todas as suas coisas, sua família, ele, a esposa, o seu sobrinho e os seus empregados, juntou tudo que ele tinha e fez esse caminho aqui, ó. Por onde Abraão ia passando, eu penso que as pessoas perguntavam para onde que ele estava indo. E ele falava: eu estou indo para uma terra que Deus, o Deus Todo-Poderoso, me mandou ir. No meio do caminho, Abraão fazia sacrifícios para Deus, fazia orações e também o povo aprendia com Abraão sobre Deus. Entenderam? Na viagem de Abraão, ele ia
falando sobre esse Deus que tinha mandado ele para lá. E Abraão então fez esse caminho e veio, chegou aqui em Canaã, na terra que Deus tinha falado para ele ir com a família dele. Abraão ficou lá nessa terra, teve um período muito difícil nessa terra, né? Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve 12 filhos, e no meio desses 12 filhos teve José. Vocês lembram da história? José do Egito. Isso. Foi o José, ele era o que de Abraão? Tia Simone? Neto? Não. Bisneto? Não. 3, avô. Não, era? Tetraneto? Ixi, tô ruim, hein? Então, ó, Abraão, Isaac e Jacó. Perdão, é bisneto mesmo. É Você tinha razão. Bisneto. Né? Eu tô confundindo. Bisneto. Abraão era o bisneto de... José era bisneto de Abraão. José foi para cá para o Egito, vendido pelos irmãos. No final ele virou governador. Levou toda a família que estava morando aqui para cá para o Egito. A família morou aqui 430 anos. Agora, essa família estava muito grande. Quando eles foram para cá, era 100 e poucas pessoas. Em 400 anos eles viraram 2 milhões. Era muita gente. Mas agora eles viraram escravo aqui no Egito. Aí Deus falou com outra pessoa. Ó, Deus falou com Abraão. Agora Deus falou para Moisés. Moisés, tira o meu povo daqui do Egito e leva de volta, cadê? Para Canaã, que é a terra deles. Eu não quero que eles sejam escravos aqui. Leva eles de volta para cá. Cadê aqui, ó? Aqui, Canaã, bem aqui. Então era só Moisés pegar o povo daqui, do Egito, e trazer de volta aqui para Canaã, pertinho. Andando, de animal e tudo, dava uns 11 dias andando. Mas, infelizmente, o povo não ouvia a voz de Deus. E quando o povo não ouve a voz de Deus, as coisas ficam difíceis. E aí o tio vai dizer para vocês o que aconteceu com eles, porque eles não ouviram a voz de Deus. Vou pegar o outro mapa aqui, ó. Eu ia explicar lá atrás, mas ia ficar muito difícil. Ó, tia Simone, dá para ver? Dá. Então tá bom. Ó, eles estavam aqui no Egito. Canaã é aqui, ó. Dá para ler Canaã, tia Simone, aqui, ó. Canaã. Dá. Ó, Canaã. Canaã, dá. Isso. Tô enxergando. Ó, então eles tinham que sair daqui, vir aqui, ó. Canaã, beirando o mar. Isso azul é o mar. Saiu daqui, veio beirando o mar, chegava em Canaã. Olha que facinho, 11 dias. Mas eles não ouviam a voz de Deus, eles eram desobedientes. E por causa da desobediência deles, eles andaram 40 anos aqui, ó, fazendo esse caminho vermelho aqui, ó. Saíram, desceram, vieram para cá, vieram para cá, vieram para cá, vieram para cá. 40 anos para chegar aqui, na terra deles, aonde Deus tinha levado Abraão a primeira vez. Quando eles chegaram nessa terra aqui, ó, chamada Edom, dá para ver, tia Simone? Edom? Dá sim. Isso. Quando chegaram aqui em Edom, o que aconteceu? Eles passaram por aqui. Acontecia assim. Quando eles iam passar por uma cidade, eles pediam permissão. E aí tinha rei que não queria dar permissão. Ficava querendo brigar com eles. Só que eles eram muita gente. E demorava muito para passar. E o rei não queria, não vai passar pela minha cidade, não vai passar. Aí Deus falava assim, olha, vocês vão passar de todo jeito. O rei deixando ou não. Eu estou com vocês, eu estou levando vocês e vocês vão passar. E aí eles passavam, porque Deus deixava eles passar, mesmo o rei não deixando. Aí nós vamos chegar na nossa história. O rei dessa cidade aqui, ó, dá para ler, tia Simone? Moabe? Dá para ler. Dá para ler sim. Ó, o rei dessa cidade aqui
ficou preocupado, porque eles já estavam aqui e iam passar por essa cidade. O rei ficou muito preocupado, porque eles sabiam que o povo ia passar de todo jeito. Deixa eu pular o meu mapa lá atrás, novamente. Sabe o que o rei fez? O rei pensou assim: tem um homem chamado Balaão, que ele é um profeta, mas ele não era hebreu, não era dos filhos de Israel. Ele era moabita, mas era profeta. Por quê? Porque lembra que Abraão evangelizou e por onde ele passou ele falou sobre Deus? Esse homem aprendeu sobre as coisas de Deus. E ele sacrificava para Deus, fazia culto e era profeta. Só que ele era moabita também. E também tinha ali os seus costumes, entenderam? Da terra lá dos moabitas, de fazer sacrifício. Aí então, vou puxar aqui os meus homens para cá. Aqui está o nosso rei. Dá para ver, Tia Simone, o nosso rei? Dá para ver. Ó, o nosso rei. Tá aqui, deixa o balão aqui. Dá para ver o balão aqui? Dá para ver. O rei chamou os sacerdotes, junto com eles os soldados, e falou assim: olha, vai lá e fala para o Balaão, que é profeta, para ele amaldiçoar aquele povo lá de Israel, porque eu sei que se ele amaldiçoar, eles vão ser amaldiçoados, e se ele abençoar, eles serão abençoados. Não foi Deus que falou isso. Está na Bíblia, mas não foi Deus que falou. Foi esse rei aqui, ó, que falou isso. Que quem amaldiçoar será amaldiçoado e quem abençoar será abençoado. Muita gente às vezes fica falando aí, está escrito na Bíblia que se você, a sua palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Não. Está na Bíblia, mas quem falou não foi Deus. Foi o rei dos Moabitas. O nome dele era Balaque. Ele falou para o sacerdote e o sacerdote foi lá falar com o profeta Balaão, né? O adivinho, né? Algumas pessoas chamam ele de adivinho. Balaão, o rei falou para você ir lá e profetizar lá uma maldição na vida dos israelitas, porque eles estão vindo aí e aonde eles passam, acaba com tudo. É como uma boiada comendo pasto. Come o pasto todo. Olha só. E aí, o Balaão falou assim: não, eu não posso fazer isso. Se Deus não mandar, eu não posso fazer isso. Não vou não. Não vou fazer isso. E ficou lá na casa dele. Aí o sacerdote voltou e falou para o rei: rei, o Balaão falou que não vai lá amaldiçoar o povo não. Daí o rei falou assim: não, vai lá, fala para ele que o que ele quiser eu dou para ele. Se ele quiser dinheiro, se ele quiser fazenda, o que ele quiser eu dou para ele. Aí o homem voltou lá, os sacerdotes. Balaão, o rei falou que o que você quiser, ele te dá. E agora? Aí eles estão aqui conversando aqui, ó. O que você quiser, o rei te dá. O Balaão falou assim: eu vou falar com Deus. Então, Deus sempre fala com a gente. Deus sempre fala. E o tio vai explicar isso para vocês. Fiquem aí. O Balaão falou para eles: fiquem aí que eu vou falar. Deus falou assim para ele: Balaão, você vai lá. Pode ir lá falar com o rei. Que eu vou chegando lá, eu vou te falar o que você vai fazer. O Balaão, então, no outro dia, montou na mula dele, né? Na jumenta, pegou os sacerdotes, o povo, e estão vindo falar com o rei. Só que Deus conhece o nosso coração. E ele sabia que o Balaão, ele estava indo com outros interesses. Ele não estava indo com o interesse de ir lá por causa do povo de Israel para abençoar o povo. Não. Ele estava indo pensando: bom, se Deus deixou eu ir lá,
então eu vou poder ganhar tudo aquilo que o homem me prometeu, que o rei me prometeu, um monte de coisa boa. Entendeu? Se fosse hoje o pessoal falasse, ele cresceu os olhos, né? Ele, desejou aqueles bens. E Deus conhece o coração. No meio do caminho, Deus enviou um anjo. E o anjo parou na frente deles no meio da estrada. Assim. E aí, a mula pegou e fez, sabe o quê? Parou. E deitou-se no chão. E o Balaão pegou e bateu nela. Levanta, levanta. Aí ela levantou. Quando ela andou mais um pouquinho, o anjo apareceu novamente. Aí ela passou do lado de um muro e espremeu até a perna dele. E ele bateu nela novamente. E aí ela andou mais um pouco e o anjo apareceu. E aí ela deitou-se. E ele foi lá e espancou ela. Foi nessa hora que a mula falou. A Bíblia diz que Deus fez a mula falar. E a mula falou assim para ele, por que ele estava batendo nela? Por que você está me batendo? Ele falou assim, se eu tivesse uma espada aqui, eu teria te matado. Não ia só bater não, ia te matar. Ela falou assim, mas eu sempre carreguei o senhor para onde o senhor quis ir. Sempre fui uma boa mula, né? Um jumento, uma boa jumenta. E agora o senhor está querendo me matar? E aí, de repente, quando o Balaão olhou para frente, quem que ele viu? O anjo. E aí o anjo falou para ele, por que você está espancando? O que você está fazendo? E aí o Balaão pegou, se ajoelhou e adorou a Deus. Vocês viram que Deus precisou usar a mula para falar com o Balaão, para ele poder entender qual que era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele abençoasse o povo e que não desejasse as coisas do mundo. Mas ele ouviu a voz de Deus, estava indo na direção que Deus mandou, mas a intenção dele era ficar com aquelas coisas que o homem, o rei aqui, ia dar para ele para amaldiçoar o povo. E não é assim que Deus quer. Deus está sempre falando para nós coisas boas, para nós fazermos coisas boas. Sabe? Deus fala, tio Paulo, como é que Deus fala? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus e para entender que é Deus que está falando? Se Deus falar com você diretamente, entenderam? Com você, a voz que você vai ouvir é a sua voz. Como assim, tio Paulo? Você está pensando e de repente vem aquela voz na sua mente, falando com você, não faça isso, ou faça aquilo. É Deus falando, mas é a sua própria voz, porque Deus mora dentro de nós. Agora Deus pode falar com a gente usando a sua palavra, a Bíblia Sagrada, quando você precisa ouvir a voz de Deus. E aí Deus te manda ler a Bíblia e te direciona, e você vai lá, quando você abre, Deus fala com você. Ou então, ouvindo um louvor, você queria tanto ouvir, de repente, você recebe um louvor de alguém, e ali Deus fala com você aquilo que você precisava ouvir. Ou então, usa uma pessoa, um pregador, um parente, o tio, a tia, mãe, pai, e a pessoa vem e fala para você aquilo que você precisava ouvir. Porque Deus fala de diversas maneiras, mas Deus sempre fala com a gente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que nós possamos estar assim, ligadinho, para ouvirmos sempre a voz de Deus, né? E não fazer como o Balaão, que ficou interessado nas coisas do mundo e esqueceu aquilo que Deus tinha falado com ele. Deus só tem coisas boas para nós. E as palavras dele, né, a fala de Deus para nós, só nos traz benefícios. São coisas boas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.